No dia 24 de março de 1978, na cidade de Penalva, estado do Maranhão, Luiz Carlos Serra, na época com 16 anos, estava na mata colhendo goiabas. Era início da tarde, quando de repente Luiz é surpreendido por um som alto e agudo, que ele comparou com uma buzina de um carro. Com um susto e imaginando se tratar de um avião, Luiz olhou para cima e viu uma luz intensa, mais forte que o sol, logo acima das árvores, que machucava seus olhos e o impedia de olhar por muito tempo. De repente, seu corpo ficou paralisado, sem nenhum motivo, e ele caiu de costas no chão. Em seguida, Luiz começou a subir como se estivesse sendo levantado por algo, mas sem que nada o tocasse. Ao ganhar mais altura, ele chegou mais perto da luz e conseguiu, enfim, identificar a fonte dela. Tratava-se de uma nave oval com 4 esferas na parte de baixo, sendo uma delas iluminada. Logo acima havia uma cúpula com 3 janelas, sendo que uma delas estava aberta, que foi por onde exatamente Luiz foi introduzido para dentro do objeto. Dentro da nave, ele foi colocado deitado no chão, ainda paralisado. Foi então que ele pôde ver 3 seres pequenos com cerca de 1 metro de altura cada um, vestindo um uniforme metálico, semelhante a um escafandro, com um capacete que possuía uma viseira de vidro na altura dos olhos. Os seres ainda vestiam luvas e botas e em suas costas havia uma espécie de mochila pequena. Os seres falavam um idioma que Luiz não conhecia. Suas vozes eram graves e altas, porém muito diferentes de uma voz humana. Olhando em volta, Luiz pôde ver que o local onde ele se encontrava possuía cerca de 9 metros quadrados. As paredes eram brancas e haviam 3 cadeiras que pareciam ser feitas de alumínio, viradas para a parede. O intrigante, segundo Luiz, é que não havia nada na parede ao qual as cadeiras estavam posicionadas. Apesar de não sentir nada, ele pôde perceber que enquanto estava dentro da nave, a mesma estava se movendo e fazia um barulho muito alto. Após algum tempo, ainda paralisado, ele foi retirado da nave, novamente flutuando e saindo pela mesma janela que ele havia entrado. Porém, o ambiente do lado de fora agora era completamente diferente do local da onde ele havia sido abduzido. Estava extremamente escuro no ambiente, não era possível ver estrelas no céu, apenas uma grama alta com cerca de 1 metro de altura. Também não era possível ouvir sons, nem ver árvores, nem pássaros e nem nada que se esperaria encontrar em um ambiente como aquele. Com Luiz já do lado de fora da nave, os seres se aproximaram e colocaram um tubo em seu nariz. Logo depois, colocaram uma esfera transparente em sua boca, que injetou um líquido para dentro de seu corpo. Neste momento, Luiz acabou pegando no sono. Quando acordou, estava em um matagal de volta à cidade de Penalva e ainda não conseguia se mover. Era início da noite do dia 27 de março, ou seja, 3 dias haviam se passado. Assustado, começou a gritar por socorro, quando José Ribamar dos Santos, que estava pescando nas proximidades, ouviu os gritos e foi acudir Luiz. José tentou levantá-lo, mas ele não conseguia se manter em pé. Então, José, que o reconheceu e sabia que ele havia desaparecido, o carregou de volta para a família. Ao chegar em casa, Luiz foi imediatamente levado ao Hospital Penalva, onde foi atendido por enfermeiros e internado. No dia seguinte, a doutora Linda Macieira o examinou e identificou que Luiz estava completamente amortecido e tinha contrações musculares como se estivesse paralisado. Exames de sangue mostraram que não havia drogas ou álcool no sangue do rapaz, descartando a possibilidade de ele estar sob o efeito de alguma substância. Em sua boca faltavam 4 dentes, de onde ainda sangrava, e mais outros dentes que estavam parcialmente quebrados.
Dos dentes faltantes, apenas um foi completamente arrancado, sendo que os outros 3 ainda apresentavam raízes, o que evidenciava que os dentes haviam sido removidos e não haviam caído por qualquer outro motivo. Em sua cabeça haviam cabelos queimados e, apesar de seu couro cabeludo ainda estar intacto, próximo às orelhas havia marcas levemente chamuscadas, como se fossem queimaduras de sol. Seu cabelo, inclusive, ainda cheirava a queimado quando ele foi examinado. A doutora também tentou mover os braços e pernas de Luiz, sem sucesso, pois estavam quase totalmente rígidas. Ao espetar um alfinete em seu corpo, o rapaz não esboçou nenhuma reação, mesmo que não possuísse nenhuma outra marca, ferida ou qualquer outra coisa incomum em seu corpo. Luiz permaneceu no hospital e ficou 9 dias sem comer, precisando ser alimentado por soro, e também após 3 dias sem ir ao banheiro, acabou sendo cateterizado. No dia 30 de março, ele foi transferido para o Hospital Serme, em São Luís, onde foi examinado por médicos de várias áreas. Foi constatado que não havia reação neurológica normal e nem afasia, que é a incapacidade de falar. Era como se Luiz simplesmente estivesse em estado de choque devido a um susto muito grande. Seus batimentos cardíacos também estavam normais e ele não apresentava reação à dor, o que também descartava a possibilidade de ele estar fingindo aquela paralisia. Quando Luiz finalmente começou a se recuperar e voltou a falar, ele contou o ocorrido e foi analisado por psiquiatras que também não encontraram nada de anormal nele. O ufólogo Bob Pratt, que investigou o caso, também não conseguiu identificar nenhuma contradição na história de Luiz, ou qualquer coisa que o colocasse em desconfiança. Neste caso, vemos um resultado bem diferente da maioria dos casos de abdução ufológica, pois na maior parte das vezes os contactados não apresentam qualquer tipo de problema mais sério. E no caso de Luiz, não tratava-se apenas do susto que poderia justificar o seu estado, mas também seus dentes e cabelos que mostravam evidências de que algum procedimento mais agressivo foi feito nele. É claro que não podemos descartar a possibilidade de que Luiz tenha se machucado após os alienígenas terem o deixado no matagal, onde foi encontrado por José, pois Luiz não se recordava de nada após ter desmaiado enquanto estava em poder dos extraterrestres. Ele não se recordava de José ter o resgatado e nem do seu tempo no hospital. Ele se recorda apenas a partir do momento que recobrou a consciência e a fala. Podemos supor que a tal esfera que foi colocada na sua boca pode tê-lo machucado os dentes, mas como bem salientou os médicos que o examinaram, os dentes não estavam apenas quebrados, mas sim pareciam terem sido arrancados. Quando Luiz foi retirado da nave pouco antes de ser colocado para dormir, ele não sabia dizer se estava no planeta Terra ou não, e o cenário estranho que ele descreveu poderia muito bem ter sido causado como efeito do mecanismo que o paralisou. Talvez ele estivesse desorientado e por isso não conseguiu ver estrelas e não escutou nenhum som ambiente. Mas a descrição de uma grama alta bate com vários lugares aqui da Terra, apesar de que com certeza não era o local de onde ele havia sido abduzido, já que onde ele estava quando a nave surgiu tinham muitas árvores. Todos que o examinaram são unânimes em dizer que o rapaz não estava inventando aquele estado de paralisia, e sua história foi contada sempre da mesma forma, sem nenhuma contradição em todas as vezes. Além disso, Luiz nunca ganhou nada com o seu caso e ainda teve graves consequências em decorrência disso, o que dá credibilidade ao caso e nos faz questionar o que pode realmente ter acontecido para deixar o rapaz daquele jeito. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.